A data do sínodo, de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, o assunto principal, as doutrinas ligadas à soteriologia. Nós dissemos que o debate se impôs por causa das ideias de Jacó Armínio e de seus seguidores, os remonstrantes, que apresentaram em 1610 um documento chamado Remonstrância. Falamos que o sínodo teve como resultado a condenação dos arminianos. Eles foram depostos e banidos do país. Depois voltaram, o arminianismo se fortaleceu, se espalhou. Vimos isso ontem. Falamos também da questão política, mostrando que o sínodo ocorreu num contexto de intrigas, de guerra, na verdade, entre a Holanda e a Espanha, a guerra pela independência, e isso fez com que qualquer afastamento da religião holandesa, das convicções da Igreja Reformada holandesa, era visto ou foi visto como uma aproximação do catolicismo ou dos espanhóis e, consequentemente, como um ato de falta de patriotismo e até de traição. Vimos isso aí. E vimos também que houve questões teológicas envolvidas, teológico-filosóficas, aqui no início do escolasticismo protestante, o debate entre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, que não era um debate de arminianos com calvinistas, era um debate de calvinistas com calvinistas, tentando definir a ordem dos decretos de Deus. E esse foi o motivo pelo qual Jacó Armínio se manifestou, dizendo que tanto o supralapsarianismo como o infralapsarianismo, os dois modelos, tornavam Deus o autor do mal, do pecado e do mal. E ele então propôs a noção de que Deus agia com base na sua presciência, e com isso ele tentou proteger Deus de ser o culpado, responsável, o autor do pecado, da queda e do mal. Eu disse para vocês por que surgiu esse debate. Esse debate surgiu por causa de uma nova tendência que apareceu dentro da Igreja Reformada. Eu não tinha esse quadro ontem, eu fiz hoje e inseri aqui, para ficar mais fácil de vocês acompanharem essa ideia. E aí depois o pastor Fernando pode deixar com vocês esses slides e vocês podem estudar sozinhos em casa também. Então eu fiz esse slide pensando nos estudos pessoais de vocês para facilitar o que eu tenho dito aqui. E nesse slide então coloquei assim, para resumir o que eu disse ontem. O debate supra versus infra-lapsarianismo ocorreu no contexto calvinista, como resultado da visão aristotélica, e eu expliquei ontem o que é a visão aristotélica, como resultado da visão aristotélica que se insinuou no meio reformado. Isso depois da morte de João Calvino. Teodoro de Beza, e você vê aí, ao finalzinho da vida dele, já no comecinho do século XVII, Teodoro de Beza, por exemplo, sucessor de Calvino em Genebra, adotou uma metodologia diferente de Calvino, cujas raízes estão na filosofia aristotélica. Essa visão marcou o chamado escolasticismo protestante. Então, o Sínodo de Dort, 1618 e 1619, acontece na época do escolasticismo protestante, quando o calvinismo estava mudando aí, tinha abraçado aí uma metodologia nova, uma metodologia aristotélica. E tinha, por causa disso, criado esse debate, infra- e supralapsarianismo. Uma das marcas da teologia associada ao aristotelismo é o inconformismo com a existência de questões teológicas insolúveis. Eu expliquei por que isso acontece ontem, porque é aquela visão de que os universais estão nas coisas.
Por causa disso, então, existe essa ideia de que tem que haver resposta para tudo na observação aí dos fatos e até da revelação. O escolasticismo protestante tentou, assim, sondar pela via racional alguns aspectos dos decretos divinos não revelados na Escritura. E aí inventaram essa ideia de que não, será que Deus decretou a eleição primeiro e depois decretou a queda? Ou ele primeiro decretou a queda e depois decretou a eleição? Mas de qualquer modo, nas duas visões, Deus decretava a queda. Foi isso que chamou a atenção de Armínio. Então o arminianismo é resultado de um calvinismo aristotelizado. É uma reação, o arminianismo é uma reação contrária a um calvinismo aristotelizado. Se não tivesse havido essa aristotelização do calvinismo no começo do século XVII, talvez o arminianismo não existisse e todos nós aí seguiríamos tranquilos como calvinistas, felizes para sempre até chegar no céu. Mas, infelizmente, isso aconteceu e então o arminianismo foi resultado de uma reação disso. E uma reação interessante, mas que Armínio focalizou no lado errado do problema. Na realidade, essas questões eram para ser deixadas de lado. Nós não podemos sondar o modo como os decretos de Deus se processaram dentro da sua mente. Isso está além da nossa compreensão. Como é que pensa alguém que vive numa dimensão supratemporal, acima do tempo? Eu penso cronologicamente. Eu penso uma coisa de cada vez. Né? Nós nos comunicamos cronologicamente. Né? Santo Agostinho falava que para a gente falar tem que existir tempo, porque as sílabas saem da nossa boca uma atrás da outra, cronologicamente. Então, por causa disso, Agostinho dizia que Deus criou o tempo antes de criar o mundo, porque ele tem que falar haja luz, e para falar haja luz tem que criar o tempo primeiro, para as palavras saírem cronologicamente da boca dele. Então, claro, ele é um filósofo, ele viaja, vai longe, né? Mas, enfim, como é que se comunica, como é que pensa um ser que está acima do tempo? Isso, para nós, não tem como imaginar. É como eu pedir para vocês imaginarem uma cor que não existe. Pensa numa cor que não existe. Vocês nunca vão conseguir pensar numa cor que não existe. Vão pensar no cinza, mas o cinza existe. Então não dá. Mesma coisa, não dá para eu pensar como os decretos podem se processar cronologicamente num ser cuja mente está acima do tempo, vive de modo atemporal. Então esse é um assunto que não nos interessa. Infralapsarianismo, supralapsarianismo é um debate inútil. É o debate teológico mais inútil da história, é esse debate aí. Agora, Armínio poderia reagir dizendo isso, mas não. Ele ofereceu respostas que só pioraram a situação. Ele piorou o problema. Ele disse, não, Deus não é o autor da queda, ele não decretou a queda, ele previu a queda lá na frente, aí piorou tudo. Aí dá a ideia de uma história independente, as implicações disso envolvem uma história independente, uma história que existe, porque sabe lá quem colocou ela lá. Mas, até chegar a essa conclusão já era tarde demais. O arminianismo surgiu, e os remonstrantes também, e a coisa continuou, e até hoje temos isso aí. Ok, eu falei ontem dos 5 artigos da remonstrância, nós mencionamos rapidinho os 5 pontos do calvinismo, mencionei aqui, li para vocês o capítulo 1, artigo 7º de Dort, dos cânones de Dort. Lemos isso aqui também, a posição de Jacó Armínio na sua Declaração de Sentimentos, que é talvez o documento mais famoso dele, seja a Declaração de Sentimentos. E lemos também aqui a remonstrância, o primeiro artigo. É por isso que eu não estou colocando os 5 pontos do calvinismo na ordem do acróstico, da tulipa. Como vocês conhecem, os 5 pontos do calvinismo gerou um acróstico, a tulip.
Começando com que ponto? A depravação total. Total depravação, a letra T da tulipa. Depois vem a eleição incondicional, unconditional election. Aí vem o TU, T-U. Né? Depois vem o L, expiação limitada, limitada expiação. Né? E vai formando a palavrinha. Depois a irresistibilidade da graça, letra I. Depois a letra P, perseverança dos santos. E segue nessa sequência, até formar tulipe. A tulipa. Né? Famosa tulipa. Eu não estou seguindo aqui na sequência da tulipa, do acróstico, porque eu decidi seguir na forma como os cânones de Dort apresentam as doutrinas. E, em primeiro lugar, os cânones de Dort apresentam a doutrina da eleição incondicional. Esse é o item que os cânones apresentam aí, os 5 pontos. Muito bem, nós vimos então tudo isso aí, olhamos o que diz a remonstrância, olhamos o que diz o que dizem os cânones de Dort, olhamos o que diz o próprio Jacó Armínio, e um fator muito importante é olhar isso aqui também. Nós somos uma igreja, nós somos uma faculdade de teologia, né? Não somos uma faculdade de história da teologia, nós somos uma igreja. Então nós temos que conhecer as bases bíblicas, que é a parte mais importante. Quando nós falamos sobre eleição incondicional, com que textos bíblicos nós temos que lidar? Isso aí é somente elucubração de teólogo medieval ou de teólogo do final da Idade Média? Ou realmente a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Bom, a palavra de Deus fala sobre eleição, fala sobre predestinação, não dá para fugir disso. Não existe nenhum modelo teológico cristão sério que negue a eleição. Arminiano não nega a eleição. Calvinista, muito menos. Qualquer teólogo cristão vai afirmar a eleição. A diferença está no modo como enxerga a eleição. E por quê? Porque é impossível você dizer que você é um cristão e que você lê a Bíblia e você negar a eleição, porque a eleição é um termo bíblico. A eleição é uma realidade bíblica. Todos os textos que são mencionados aqui vão falar da eleição. Não dá para você simplesmente olhar para eles e falar assim, não, isso aqui não existe, isso aqui é mentira. A não ser que você seja um liberal que não crê na inerrância bíblica e atribui tudo à mentalidade da época. O autor bíblico, ele tinha algumas influências aí externas, algumas inclinações aí pessoais ou culturais, e ele produziu isso aí, mas isso não existe. Mas aí você tem que jogar fora a inerrância, tem que jogar fora a palavra de Deus. Se você disser, não, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que ela é a verdade, não tem jeito. Você vai se deparar com essas palavras: eleição, escolhidos, predestinação, predestinados, não tem como escapar. Então, todos os cristãos a rigor que aceitam a inspiração bíblica, a autoridade bíblica, vão dizer, eu creio na eleição. O problema é o que vem depois. Ele pode dizer, olha, eu creio na eleição, mas eu tenho o meu jeito de crer na eleição. Eu creio diferente na eleição. E aí o céu é o limite. O céu é o limite. Aí a pessoa pode escolher e inventar o que ela quiser. O problema é harmonizar esses pensamentos com o que os apóstolos, os escritores neotestamentários realmente quiseram dizer. Bom, vamos dar uma olhadinha rapidinho aí para a gente formar a nossa cultura bíblica dentro desse ponto. Vamos olhar Mateus 22,14, veja aí, Mateus 22,14, é um versículo que fala sobre esse assunto. Menciona bem rapidinho, né, Mateus 22,14, um versículo muito conhecido. Olha só o que diz esse versículo aqui. Olha que versículo claro. Ele diz o quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse versículo é um versículo que fala da eleição. E mais, fala que os eleitos não são muitos. Essa é uma realidade que nós temos que acolher como sendo uma realidade bíblica. O povo eleito de Deus não é a maioria. Muitos são chamados, isso é verdade. Sempre que o evangelho é apresentado, que seja aí a multidões, a milhões de pessoas, as pessoas são chamadas. Porque o evangelho, ele tem embutido nele um convite.
Mesmo que você não faça apelo, tem igreja que faz apelo, né? Não sei se aqui faz apelo, aqui não faz apelo. Na minha igreja também não faço apelo, mas tem igrejas que fazem apelo. Mesmo que você não faça apelo, né? Não coloque lá o coro cantando lá atrás, né? E aquela música, né? Vem já, e todo mundo chorando, né? E lá, e tem que vir, e convide seu irmão para vir, o seu amigo para vir à frente, e aquela coisa toda. Geralmente faz um teatro, né? Uma manipulação emocional ali, extremamente artificial, só não vê quem não quer, né? Mas mesmo que você não faça isso, um apelo assim, o convite para crer está embutido no Evangelho, não tem como. Mesmo que você não faça o convite, na hora que você prega o Evangelho, o convite vem embutido dentro dele. Você fala, olha, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas Deus enviou seu Filho para morrer essa morte em nosso lugar, e agora quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Esse é o Evangelho. Você fala isso. Quando você termina de falar, a pessoa pensa, peraí, então eu tenho que crer. Você tem que crer. Está embutido o convite. Creia nele. Quem não crer, será condenado. Quem crer será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então, você diz essas coisas, o convite já está embutido lá. Muitos são chamados, muitos recebem o convite, mas o texto não diz poucos aceitam o convite. O texto não diz isso. O texto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É até um versículo meio injusto. Se nem todos são escolhidos, por que todos? Porque se não muitos são escolhidos, por que muitos são chamados? Qual o sentido disso? Não é um versículo injusto? Ora, para que então chamar quem não é escolhido? Para que chamar muitos, se poucos são escolhidos? O que o calvinista responde? A resposta para isso repousa nos secretos desígnios de Deus. Ele sabe por quê. Ele chama muitos, mas escolhe poucos. Isso aí, ele é soberano e ele administra assim os seus atos e a sua graça. É ele que faz isso. Eu não sei te responder essa pergunta. Aí o menino fala, vocês sempre fogem para esse lado. Você responde, porque eu não sou aristotélico. Eu sou bíblico e platônico. De preferência mais platônico, mais bíblico do que platônico. Ok, veja Mateus 24, 22 a 24. Mateus 24, 22 a 24. Aqui é um texto escatológico. Um texto que fala da grande tribulação, que ainda vai acontecer, que ainda vai se inaugurar. Nós não sabemos quando vai começar a grande tribulação, mas ela vem aí. Não aconteceu ainda. Tem gente, teólogos, né, historicistas, que dizem que a grande tribulação já aconteceu, já está lá atrás, já foi na época do imperador Tito e tudo mais, né? A época de Nero, de Domiciano, eles falam isso. Mas a gente crê que não, que a grande tribulação ainda virá. Mas olha o que fala aqui, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, olha aí de novo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tem gente que me procura e fala, pastor, os dias estão passando tão rápido, né? Parece que o dia eram 24 horas, parece que agora tem 15. Está cumprida essa profecia aqui, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. Quando fala que os dias seriam abreviados, significa o seguinte, que a tribulação poderia ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus só reservou 7 anos. Isso é abreviar os dias, é encurtar o período. Não é fazer um dia de 24 horas, ficar com 12. Não é isso. Então, quando você pensa que o dia está passando rápido, né, é porque você está trabalhando muito. Entra de férias, ou melhor, você está de férias, acaba as férias, você vai ver como o dia demora para acabar. Nas férias passa rápido, né? No trabalho demora para acabar. Ok, outro versículo aí, seguindo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí, de novo os eleitos aí. Tem um grupinho na tribulação que vai ser inenganável. Ninguém vai conseguir enganá-lo. E por quê? Porque são eleitos de Deus, e Deus vai protegê-los. Olha o versículo 31. Fala assim,
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mais uma vez aí, os eleitos até o fim da história, Deus tratando com esse povo aí, o povo escolhido. Olha outro texto, vamos ver Lucas 18:7. Lucas 18:7. Olha só, aqui Jesus falando sobre a oração, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Olha como Jesus chama os crentes, os servos dele. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? É uma pergunta retórica, né? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Já aconteceu isso com você já? Você pede, para Deus não responde, né? Demora, fica tranquilo que você é um escolhido. Deus trata assim os escolhidos. Por quê? Isso repousa nos secretos desígnios de Deus. Por que ele trata assim os escolhidos? Porque os escolhidos clamam dia e noite e Deus parece demorado em defendê-los. Nós não sabemos que ele parece demorado, mas o texto fala que um dia Deus vai fazer justiça a quem? Aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite. Muito bem, em João também nós temos textos, aí versículos, que falam sobre a eleição. Veja João 1. Estou correndo muito? Tá confuso, não? Não? É facinho isso aqui, né? Isso aqui é papinha, né? É papinha. É facinho de entender, não tem nada difícil aqui. Não é difícil de entender, é difícil de aceitar. Nós olhamos e dizemos, mas eu não estou vendo como isso pode ser assim. Mas entender não é difícil. Vamos ver então aí João 1, 12 e 13. Logo o comecinho do Evangelho de João aí. Olha o que fala. Fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, esse versículo aqui é um versículo que faz uma explicação dentro dele mesmo. E você pergunta, mas o que é receber Jesus? Então, a gente usa essa linguagem, né? Tem que aceitar Jesus, tem que receber Jesus como Salvador. Mas as pessoas perguntam, mas como é que eu faço isso? Como é que eu recebo Jesus? Como é que eu aceito Jesus? Eu não sei, eu não entendo isso. Como que é aceitar Jesus? Como que é aceitar alguém? Então, esse versículo explica logo em seguida. Ele fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, agora ele explica o que é recebê-lo. A saber, aos que creem no seu nome. O que é recebê-lo? Crer no seu nome. Então, quando alguém recebe Jesus? Quando crê no seu nome. Quando alguém crê no seu nome, essa pessoa então se torna filho de Deus. Agora, note bem, essa filiação se opera como? O versículo 13 explica. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Aqui, o texto está dizendo que esse novo nascimento não dependeu da nossa volição humana e natural. E isso é enfático, tanto que o versículo realça isso 3 vezes. Não é possível que alguém não aprenda. Olha, não nasceram do sangue, isso é uma referência à humanidade, à nossa humanidade, à nossa corporeidade. Uma corporeidade que é própria nossa do ser humano, nem da vontade da carne, isso é algo referente à nossa humanidade. E para deixar mais claro, nem da vontade do homem, não tem como ficar mais claro do que isso. Então nasceram da vontade de quem? Nasceram da vontade de Deus. Foi pela vontade de Deus que eles nasceram de novo. Eles creram no seu nome. Eles creram, é verdade. Mas a causa remota disso, a causa imediata foi a fé deles. Eles creram e nasceram de novo.
Mas a causa remota disso está explicando aqui. Não foi a vontade deles, foi a vontade de Deus. Deus colocou essa máquina para funcionar, para alcançar essas pessoas. Ok, veja o 10,16 de João. Estão acompanhando aí? Tudo certo, né? Não se percam. João 10,16. Veja aí outro versículo. Olha o que Jesus fala aqui. Olha só que versículo interessante esse aqui. Jesus fala o seguinte aqui. No capítulo 10, versículo 16. Fala assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tinha ovelhas que não eram de Israel. Ele estava em Israel, claro, nunca saiu de Israel. E ele fala: eu tenho outras ovelhas que não são de Israel, não são israelitas. Ele fala. E olha o que ele fala na sequência: a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Ele diz. E então haverá um rebanho e um pastor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu tenho mais gente espalhada pelo mundo. E essas pessoas espalhadas pelo mundo, que já são minhas, eu vou chamá-las. Essas pessoas espalhadas pelo mundo, de outras nações por aí afora, eu vou chamar. E quando eu chamar, elas vão ouvir a minha voz. Não vai ser resultado de artifícios humanos. Não. É algo que é uma obra divina. São minhas ovelhas. E nós vamos conseguir detectar, agora não dá para ver quem são, estão espalhadas por aí. Mas nós vamos conseguir detectar um dia. Como? Quando elas ouvirem a minha voz. Quando elas ouvirem a minha voz, é porque são minhas ovelhas. E então elas me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Elas estão espalhadas por aqui. Há ovelhas de Jesus espalhadas por aí, por Passo Fundo. O que vai acontecer? Um dia elas ouvirão a voz do Senhor. Os que não são ovelhas também ouvirão. Qual será a diferença entre os dois? As ovelhas seguirão. As que não são ovelhas, não seguirão. O Senhor, depois, é interessante, ele na sequência aqui, ele aponta para os seus inimigos e ele fala assim: vocês não são das minhas ovelhas. Ele faz isso. Ele fala: vocês não são das minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí. Vocês não estão entre elas. Vocês não são minhas ovelhas. Ele fala isso. Ele aponta para essas pessoas e diz isso. Veja o capítulo 11. João 11. Versículo 51. Olha só que linguagem intrigante essa aqui. Diz assim, fala aí do sumo sacerdote Caifás falando que alguém deveria morrer pela nação. Aí João faz um comentário sobre o que Caifás falou. E olha o que João comenta sobre o que Caifás falou. Ora, ele não disse isto de si mesmo. Caifás tinha dito: um homem tem que morrer pela nação. Ele não disse isto de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Tudo bem, até aí está tranquilo. Agora olha o que vem depois. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Como é que é? Tem filhos de Deus dispersos por aí, que ainda não foram adotados, que ainda não foram chamados. Jesus vai morrer por essas pessoas
e vai reuni-las um dia. Mas estão por aí. São os filhos de Deus que estão dispersos. João os chama de filhos de Deus antes deles nascerem de novo. É uma prolepse. É uma prolepse. Ele usa uma linguagem pensando no futuro. Ele vai reunir os filhos de Deus, que nem filhos eram ainda, que andam dispersos pelo mundo. E ele vai morrer para isso, para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. Nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui que já existe um povo pronto. Já existe um povo pronto. Esses textos mostram que já existe um povo que vai ser chamado. As ovelhas que não são desse aprisco, espalhadas por outros apriscos aí. O povo, os filhos de Deus que andam dispersos. É um povo pronto. E quando eles vão se manifestar? Quando ouvirem a voz. Quando eles ouvirem a voz, eles vão se manifestar. Na hora? Nem sempre. Às vezes, eles têm que ouvir a voz durante anos. Anos e anos. Anos e anos. Às vezes, ouve a voz uma vez só. Cada um tem a sua história. Você tem a sua. Você ouviu a voz. O Senhor te chamou. Pode ser que você tenha atendido na hora. Você ouviu e na hora já saiu, né? E já virou ovelha na hora. Agora, pode ser que você ouviu a voz e falou, não vou não. E aí passou um tempinho, Jesus voltou de novo e chamou, vem. Falei, não vou, vem. Não vou não, tá bom, eu volto outra hora. Mas que uma hora você vem, você vem. Que uma hora você vai vir, isso eu te garanto. Eu vou te chamar, você for. E ele foi chamando, devagarinho, através de um sermão, através de um hino, através de um folheto, através de uma leitura bíblica, ele foi falando ao seu coração. Foi te chamando lentamente, é a graça irresistível. A graça irresistível também deveria ser chamada graça paciente, graça perseverante, porque ela trabalha anos e anos e vai levando a pessoa, até que a pessoa um dia fala, eu não aguento mais, eu vou, eu não posso mais aguentar, eu vou. E vai. Falei para vocês de Agostinho ontem, né? A vida inteira Deus chamando. Ele só foi quando ele entrou num total desespero e correu para debaixo de uma figueira e se entregou às lágrimas ali, dizendo, eu não aguento mais. As pessoas humildes estão tomando o reino de Deus e saqueando o reino de Deus e sendo enriquecidas pelo reino de Deus. E eu aqui, do alto da minha erudição, estou mendigando, morrendo de fome e sede espiritual. E aí ele, cansado ali, começou a soluçar ali intensamente. Seu amigo Alípio saiu de perto dele. Aí ele correu, ele ouviu um cântico na propriedade vizinha dizendo toma e lê, toma e lê, toma e lê. Correu para dentro de casa, pegou o Novo Testamento, abriu Romanos 13 e estava dizendo lá que nós deveríamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e nada dispor da carne no tocante às suas concupiscências. Então, naquela hora, ele se rendeu. Aí ele foi. Mas o Senhor o chamou ao longo de anos, décadas, né? Praticamente a vida inteira dele, o Senhor o chamando. Ok. Esses então são os filhos de Deus que andam dispersos. E que nós não sabemos quem são. Por isso temos que pregar para todo mundo. Atos 13. Versículo 48. Então isso aqui é um conjunto de passagens bíblicas que apontam para a realidade da eleição. Arminiano não crê nisso? Crê também. Só que ele vai explicar de outro jeito. Ele vai falar que Deus escolheu porque ele previu a fé lá na frente. Mas ele crê nisso aqui também, na eleição também. Atos 13, 48. Olha o que diz. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem creu? Olha o que diz aí. Olha o que está escrito aí. Acredite nos seus olhos. Olha o que está escrito aí. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. As ovelhinhas espalhadas.
Eram as ovelhinhas espalhadas. Quando elas ouviram a voz de Jesus, elas creram. Elas tinham sido destinadas para a vida eterna. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem creu? Muitos ouviram a mensagem. Mas quem creu? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Muitos chamados, poucos escolhidos. Veja aí Atos 18 agora. Você deve se lembrar dessa passagem. Atos 18, 9. Fala de Paulo em Corinto. O apóstolo Paulo teve uma visão durante a noite. Ele tinha sofrido ali hostilidades como pregador naquela cidade. Corinto era uma cidade grande, uma cidade terrível, uma cidade marcada por vícios e pecados os mais terríveis. Era pesado o clima em Corinto. E ele estava lá e talvez meio assustado, preocupado. Olha o que o Senhor o falou à noite numa visão. Ele fala assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha aí, o que temos aqui? Nós temos aqui a relação com aquele texto de João 10. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Olha aqui. Tinha um aprisco lá em Corinto. E tinha ovelhas de Jesus lá. E Jesus falou: Paulo, continua pregando, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Tem já os meus escolhidos aí. Então continua pregando, porque eles vão crer. Aliás, é interessante a lógica de Deus aqui. Porque quando você conversa com o arminiano, ele fala assim para você: se Deus tem os seus escolhidos, por que eu tenho que evangelizar? Eu não preciso evangelizar, e os calvinistas não vão evangelizar ninguém, porque eles creem que Deus tem seus escolhidos, e eles não são motivados então a evangelizar. Esse texto é exatamente o contrário. Esse texto ensina exatamente o oposto. Jesus fala assim, prega, porque eu tenho meus escolhidos. Prega, porque a sua pregação será ouvida por alguns. Qual é a garantia de que a sua pregação será ouvida? Eu tenho escolhidos nesta cidade. E eles vão ouvir, e eles vão crer, e eles serão salvos. Então não pare de pregar. Nesse versículo aqui, a eleição, a doutrina da eleição é um incentivo à pregação do evangelho. É o contrário. É por isso que os calvinistas foram os maiores evangelistas da história. Nunca existiram pessoas que evangelizaram tanto como os calvinistas. O maior evangelista que já existiu na face da terra, o pessoal pensa que foi John Wesley. Não foi. John Wesley ficou famoso porque ele fundou uma denominação, que é o metodismo. O evangelista mais produtivo, que mais evangelizou gente na história da humanidade, foi George Whitefield. E ele era calvinista. Quem foi o primeiro a mandar missionários para o Brasil? Foram os americanos. Não. Os primeiros missionários que chegaram ao Brasil foram mandados por João Calvino. Foram os primeiros missionários que chegaram aqui e fundaram, e mais tarde, na época do Brasil holandês, quando a Holanda colonizou Recife, Pernambuco, quando eles estavam lá, eles fundaram uma igreja nacional com, inclusive, indígena, com índios ali sendo batizados e índios sendo ordenados ao ministério pastoral. Já imaginaram isso? Muito antes dos americanos chegarem aqui. E eram todos os holandeses, e claro, aqueles que foram enviados por Calvino, todos calvinistas. Então, o calvinismo tem realizado uma obra evangelística ao longo da história extraordinária. A Genebra de Calvino evangelizou toda a França. A França só não é hoje um país evangélico, um país protestante,
porque houve uma perseguição muito pesada depois da noite de São Bartolomeu. Milhões de cristãos, de huguenotes, foram massacrados. Milhões. Mas a igreja na França era muito forte no século XVI. Por quê? Por causa do contrabando de textos, de livros protestantes evangélicos para a França. Contrabando que saía de Genebra. As gráficas de Genebra não paravam de produzir material doutrinário, evangelístico, para contrabandear para a França. De modo que a França foi um país que tinha muitos, mas muitos crentes, protestantes mesmo. Mas depois o governo massacrou e a França hoje é um país ateu praticamente. Então o calvinismo evangeliza sim. E esse texto aqui mostra a base disso. Muito bem. Veja aí também Romanos 8, 29 e 30. Olha aí. Romanos 8, 29 e 30. Aqui existe uma cadeia, uma sequência de eventos. Olha o que diz aqui essa cadeia de eventos. Fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que existe aqui é uma cadeia soteriológica. É como começa a salvação. A salvação do ser humano começa na supra-história, antes do tempo, na eternidade. O texto fala aos que de antemão conheceu. Isso lá na eternidade. Esse trechinho aqui, os que de antemão conheceu, nós vamos comentar daqui a pouquinho, porque os arminianos falam isso aqui é a base para a eleição pela presciência. Deus pré-conheceu, é a presciência. Aí ele escolheu porque ele pré-conheceu. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas isso aí está lá na eternidade, esse pré-conhecimento lá na eternidade. Também os predestinou, está lá na eternidade. E aí vem, a esses também chamou, agora já entrou na nossa história. A esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Uma coisa está ligada à outra. E como é que termina? E aos que justificou, a esses também glorificou. Por que está no passado e não no futuro? Porque aqui é um recurso de linguagem que o apóstolo Paulo usa. É mais uma vez uma prolepse. Significa o seguinte: é tão certa a glorificação, a glorificação é algo que você pode ter uma certeza tão absoluta que o apóstolo Paulo coloca como se ela já tivesse acontecido. Então ele usa a glorificação, o verbo glorificar, no passado. A esses também glorificou, dada a certeza desse evento. Mas você tem aqui uma cadeia que não se quebra. Não tem como Deus conhecer de antemão, predestinar e não glorificar. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como ele predestinar e não chamar. Não tem como ele chamar esses predestinados e não justificar. Tudo está conectado. Essa cadeia não se quebra. É uma cadeia que começa numa eternidade passada e vai até a eternidade futura. Aqueles que ele de antemão conheceu lá atrás, ele glorifica para sempre lá na frente. Isso é impossível de quebrar essa cadeia. Não tem como. Ok. Outro texto aí é o capítulo 9, que é o capítulo mais controvertido aí para os arminianos. Né? Eu brinco falando que é a criptonita. Eu falo que é a criptonita dos arminianos, esse texto aqui. O pessoal fica bravo comigo, né? Porque eu brinco falando isso. Agora, irmãos, arminianos não são uma seita, não são incrédulos, nada disso. São irmãos em Cristo, eles creem em Jesus como Salvador e tudo mais. Essas questões aqui são questões mais complexas da teologia, né? São questões mais difíceis, mas ninguém é salvo por ser calvinista. Ninguém vai para o inferno porque é arminiano. Não chega lá no céu e fala assim, o que você é? Sou arminiano, vai para o inferno. Não é assim. A salvação é pela fé em Jesus. Você crê em Jesus, mesmo que você não entenda nada disso, você crê em Jesus, você vai ser salvo. Lembra que a igreja já existia antes desses textos serem escritos. A igreja primitiva, a igreja apostólica, talvez
talvez o primeiro livro do Novo Testamento que ela leu, talvez tenha sido Tiago. Talvez tenha sido Tiago. No ano 35, mais ou menos. Depois veio Mateus. Mas os crentes, eles só tiveram contato com Romanos, e não todos os crentes, mas os crentes de Roma, né, tiveram contato com Romanos pela primeira vez, só no ano 57, 58. Muitos crentes morreram sem nunca ter lido Romanos. Então ninguém é salvo por crer na predestinação. A pessoa é salva porque crê em Cristo. Mas eu brinco com os arminianos assim, mas são irmãos na fé, tenho amizade com todos eles. Eu vou lá no programa Vejam Só, eu brigo, mas depois a gente vai tomar café, a gente dá risada, eles me dão carona, né? Querem me jogar do carro, mas eu me seguro lá com o cinto. Então, fico lá, não tem problema. A gente consegue ter essa amizade legal. Quando eu lembro que uma vez eu fiquei doente, e o professor Vailate, né, que é acho que um dos maiores representantes do arminianismo no Brasil, né? Ele me escreveu orando por mim, eu encontrei com ele depois, né? E nós somos amigos, e ele me deu um livro de presente com uma dedicatória, né? Escreveu lá ao querido calvinista Marcos Granconato, né? Então somos irmãos na fé, nossa, irmãos amados, queridos, preciosos, e nos respeitamos mutuamente, e estaremos para sempre no céu, e lá no céu eu sei que todos eles serão calvinistas por toda a eternidade, né? Então é uma falha temporária essa, tem que ser tolerante, porque é uma falha que vai passar, na eternidade todos seremos calvinistas sem problema nenhum, né? Mas agora o pecado reina ainda, né? Então não tem jeito. Muito bem, vamos ver então aí Romanos 9, versículos 14 a 23, olha o que fala aí. Que diremos, pois? Olha só a primeira pergunta que vem na cabeça de quem aprende essas doutrinas. Há injustiça da parte de Deus? Olha, é a primeira coisa que vem na cabeça de quem aprende sobre eleição. Qual é a resposta? Sim. Sim. É a resposta que a gente tende a dar, né? Há injustiça da parte de Deus? Porque a gente olha um pouquinho antes e fala, né? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, ou seja, eu preferi, não é que eu tinha raiva de Esaú, eu preferi Jacó e não preferi Esaú, no que diz respeito à sequência da promessa feita a Abraão. Eu dei preferência a Jacó e não a Esaú, eu dei preferência a Jacó, eu escolho quem eu quero. Isso aí gera essa pergunta. É o princípio da eleição livre de Deus? Deus escolhe quem Ele quer? É esse princípio da eleição livre presente no versículo 13, né? Que não é um versículo que fala sobre escolher para ir para o céu nem para o inferno, mas é um versículo que fala sobre esse princípio da escolha livre de Deus, da escolha livre e incondicional de Deus, ainda que Jacó e Esaú não esteja falando aqui que um foi para o inferno e foi para o céu, não é isso? Mas sim emitindo esse princípio de que Deus, quando escolhe, o faz livremente e soberanamente. Esse é o princípio presente aqui. E aí, quando Paulo emite esse princípio, surge a pergunta natural na nossa cabeça. Qualquer ser humano vai fazer isso. Se Deus escolhe quem Ele quer, sem base nos méritos de ninguém, uma escolha livre, incondicional, não baseada na conduta das pessoas, então a injustiça da parte de Deus, a gente vai responder, olha, eu acho que há sim. Eu acho que há, porque como é que escolhe assim? Sem levar em conta nada. Que culpa tinha Esaú? O que Esaú fez de errado? E o que Jacó fez de certo? Olha a vida de Jacó como foi. Jacó foi o maior enganador, o maior malandrão, né? Ele hoje estaria enquadrado lá no artigo 171, com certeza, do Código Penal, né? Com certeza. Né? E que história é essa de escolher um e não escolher o outro? Não tinha como Deus fazer diferente isso? Eu acho que Deus foi injusto sim. Porque essa escolha sem base em nada do que a pessoa faz, não é uma escolha correta. Agora, olha a resposta de Paulo. Essa expressão, de modo nenhum, é a negação mais forte que existe na Bíblia. Na Bíblia tem palavras e expressões diferentes para uma negação. Essa negação aqui é o megenoito, que ele usa muito em Romanos. Megenoito significa, olha,
simplesmente impossível. Megenoito não dá para traduzir. Megenoito não tem como. Não dá para traduzir. Literalmente não dá para traduzir. Mas significaria algo assim: de jeito nenhum. Absolutamente, olha, sem chance. Sem chance. Impossível, de modo nenhum. De modo nenhum. Esse é o megenoito. É a negação mais enfática que há no Novo Testamento. E Paulo usa muito essa negação aqui, o megenoito. Ele diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, e aí vai piorar. Vai piorar, segura o cinto aí. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Eu administro a minha misericórdia da forma como eu quero. De quem eu quero ter misericórdia, eu tenho. De quem eu não quero, eu não tenho. Eu que administro isso aí. Está piorando, não está? Está piorando. Não está facilitando. Você pensa que Paulo vai esclarecer. Ele não esclarece. E aí chega o calvinista e fala, isso aqui está guardado nos secretos desígnios de Deus. Não tem jeito, porque Paulo não responde. O apóstolo Paulo não responde. Ele poderia falar, olha, eu vou explicar por que ele não é injusto e dar respostas racionais. Mas ele não faz isso, ele só piora a situação. Ele fala, Deus age assim. E cita aí o texto do Êxodo. 16, conclusão de Paulo. Assim, pois, não depende de quem quer. Olha só, não depende de quem quer. E mais, não depende de quem corre, ou seja, de quem faz alguma obra boa, de quem realiza alguma coisa no esforço pessoal, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer. E olha o pior daí. Olha o que vem agora, é pior ainda. E também endurece a quem lhe apraz. O que ele faz? Ele pega agora um outro princípio. Ele endureceu o Faraó para Faraó não crer em Cristo? Foi isso? Não. Ele endureceu o Faraó para Faraó não deixar o povo ir. Então, o texto de Faraó não é um texto sobre soteriologia. Mas ele pegou o princípio presente no texto, de que Deus endurece o coração de quem quer. E aplicou isso à soteriologia. É a mesma coisa que ele fez lá em cima. Ele pegou o exemplo de Esaú e Jacó, que era uma escolha referente à aliança abraâmica, a quem daria continuidade à aliança. Ele pegou esse exemplo, mostrou o princípio que rege a escolha de Deus. E qual é? Deus escolhe livremente, sem mérito nenhum, ele escolhe como ele quer e soberanamente. Ele pegou esse princípio e aplicou a soteriologia. Aí ele caminha. Aí ele chega no outro exemplo, o Faraó. O Faraó foi endurecido para não crer em Cristo? Não, ele foi endurecido para outra coisa, para não deixar o povo sair. Mas ele pega esse princípio de que Deus endurece corações e aplica a soteriologia. No versículo 18, ele fala, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Duas coisas então ele diz aqui. Ele usando a história veterotestamentária, ele tira dois princípios. Que a escolha de Deus é livre e incondicional e o endurecimento do coração é algo que Deus faz com quem Ele quer e quando Ele quer. E em qualquer área, não só na soteriologia, mas em qualquer área. Ele faz isso. Complica muito, é muito complicado. E aí vem o 19. Quando chega o 19, ele mais uma vez conversa com a pessoa com quem ele já apresentou outras vezes na carta. É um interlocutor imaginário. Essa pessoa aqui existe. Tu, porém, me dirás. Quem é esse tu? É você. É qualquer leitor de qualquer época. É um interlocutor imaginário. Eu acho que esse interlocutor imaginário é arminiano, pelas perguntas que ele faz. Ele é um arminiano.
Se essas perguntas você faz, lembra, o apóstolo Paulo já previu que eu ia fazer essas perguntas. Você não está levantando nenhuma questão nova. Você não está sendo criativo. Vou pegar agora lá, eu vou levantar uma questão que eu quero ver sair dessa. Você não vai conseguir ser criativo nas suas questões, porque as suas questões, todas elas já foram levantadas algum dia. E o apóstolo Paulo até as previu. E até as registrou na Bíblia. Olha a pergunta que você ia fazer aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? O que significa isso? Por que então Deus reclama? Deus está reclamando do quê? Quem jamais resistiu à sua vontade? Se ele endurece quem quer e usa de misericórdia com quem quer, por que ele está reclamando? Quando alguém desobedece, por que ele reclama? Essa é a pergunta de Paulo aqui. Se Deus é quem endurece o coração, por que ele reclama quando alguém desobedece? De que ele se queixa? Faz sentido a pergunta ou não faz? Faz sentido a pergunta ou não faz? Faz sentido. Peraí, vamos pensar bem. Vamos pensar bem. Eu desobedeço porque Deus endureceu o meu coração. De quem é a culpa da desobediência? Deus endureceu o meu coração para eu não obedecer. De quem é a culpa da desobediência? Aí eu compareço diante de Deus e Deus fala assim: você desobedeceu. Eu vou dizer assim: do que o senhor está se queixando? Eu vou fazer essa questão, eu vou levantar essa questão aqui. Do que você está se queixando, Senhor? Quem jamais resistiu à sua vontade? O Senhor endurece quem quer, e o Senhor usa de misericórdia para com quem o Senhor quer. Se o meu coração ficou duro, a culpa foi sua, não foi minha. Do que o senhor está reclamando? Como é que você pode reclamar da minha desobediência? Faz sentido, não faz? Faz sentido. E o apóstolo Paulo levantou essa questão porque é uma questão lógica, é uma questão racional, é razoável, é inteligente, é válida essa questão. Vamos ver então a explicação extraordinária que o apóstolo Paulo vai dar agora. Porque agora ele vai explicar isso aí. Vamos ver a explicação? Vamos. Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Explicou? Ele explicou? Não. Os arminianos querem explicar. Ele não explicou. Sabe o que ele falou? Você não entende nada. Você é uma mera criatura. Quem é você para questionar as ações de Deus? Isso satisfaz o nosso intelecto? Não satisfaz. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que engolir isso aqui e ir para casa. Sinto muito, é o que tem. Eu posso inventar respostas da minha cabeça, certo? Todas elas serão erradas, porque a única pessoa que tocou no assunto, movida por Deus, num texto inspirado pelo Espírito Santo, quando teve a chance de responder, não respondeu. Agora eu vou responder. O Granconato vai responder. Paulo não respondeu. Eu vou responder. Eu não vou responder. Se vocês chegarem para mim e falar assim, mas, pastor Marcos, a culpa não é da pessoa, é de Deus. Eu vou dizer para você, quem és tu para discutir isso com Deus? Vou parar aí. Mas o senhor não vai poder, o senhor não explica para mim isso? Eu não sei explicar isso. O senhor não sabe explicar isso? Eu não sei explicar isso. E eu não sei explicar isso porque não existe na Escritura nenhuma explicação. O único momento de se explicar era agora. Olha que chance. Olha que chance de ouro para explicar. O apóstolo Paulo fez o quê? Pulou fora. Quem és tu para discutir isso com Deus? E não respondeu. O que a gente faz diante disso? A gente diz, eu não sei, não vou discutir com Deus, o que Ele faz, louvado seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem.
Eu sou pequeno, eu não entendo nada, Deus sabe o que faz, Ele é justo e bom. Isso é o quê? É a humildade intelectual cristã. O cristão tem que ser humilde não só no seu jeito, na sua atitude, mas no seu intelecto. Chega um momento que o conhecimento do cristão para. Ele fala, eu não sei, aqui eu não sei. Eu não sei porque a Bíblia se negou a responder. E tudo bem. É vergonha isso? Não. É ser honesto com o texto bíblico. Olha só a sequência. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Pode? Não. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele tem direito ou não tem? Tem. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? E se ele quis fazer vasos assim, e está suportando esses vasos aí, e já estão preparados para a perdição? E aí prossegue, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha a eleição de novo. Os quais somos nós, a quem também chamou. Está dizendo, se ele quis fazer vasos para destruição e vasos para a glória, se ele quis mostrar a sua ira e a sua misericórdia, ele faz o que ele quer. Quem é você para discutir com ele? Pode o barro discutir com o oleiro? Não. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para todos os arminianos, fiquem quietos. Arminianos, parem de reclamar. Parem de não aceitar isso. Parem de questionar essas coisas. Aceitem o que Deus faz. Ele elege livremente e incondicionalmente. E Ele endurece a quem Ele quer. Parem de discutir e reconheçam a sua condição de criaturas limitadas. E entendam, Deus tem o direito de, da massa da humanidade, fazer vasos para a perdição, para mostrar a sua ira, e fazer vasos para a sua glória, e mostrar neles a sua misericórdia. Ele faz isso. E você não pode questionar. E ponto final. Não tem jeito. Temos que ter humildade intelectual para aceitar essas coisas. Ok. Nossa, já são quase 9 horas, pastor. Podemos mais um pouquinho? Estão cansados? Dá para ir mais um pouquinho? A minha voz é muito fraca. Eu tenho um defeito de fabricação. Uma garganta mais estreita. Por isso que a minha voz é esganiçada. Aquela voz irritante, né? Vocês são muito pacientes de suportar a voz do pastor Marcos. Tanto tempo. Ok. Mais um pouquinho só então, porque eu não quero abusar de vocês. E nós temos mais amanhã, né? Amanhã temos que falar de expiação limitada. Pastor Fernando, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Porque imagina quanta coisa tem pela frente ainda. A gente podia ir hoje até às 5 da manhã. Aí amanhã começa às 4 da tarde, vai até meia-noite, porque tem muita coisa. Muita coisa. O sínodo de Dort se reúne durante um ano, a gente quer matar tudo em 3 dias, né? Fica difícil. Vamos mais um pouquinho só então. Eu não quero judiar de vocês, não. Romanos 11, 1. Romanos 11, 1 a 10. Olha que texto bonito esse aqui. Esse texto é muito lindo. Que fala sobre a eleição de alguns judeus. E o endurecimento de outros. Romanos 11 aponta, né, para essa realidade ali diante dos olhos dos romanos, de todo mundo.
Isso acontecendo, essa eleição se processando. Fala assim, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, o povo de Israel, né? Olha o que acontece aí de novo. Olha a negativa que aparece aí. Tá vendo? De modo nenhum. É um megenoito. Megenoito. Você tem que aprender a falar essa palavra, né? Lá em casa, minhas filhas pedem as coisas, eu falo megenoito. Mas, pai, só 100 reais, eu fico mudo. 100 reais, megenoito. Megenoito, mas nem pensar coisa dessa. Ok, aparece aqui. De modo nenhum. E fala, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Olha só que legal, aparece de novo aqui o pré-conhecimento. Só que aqui, né, não significa previu a fé. Então conhecer de antemão significa outra coisa. Ele não previu a fé de Israel. Aqui, conhecer de antemão não significa prever a fé. Será que lá em Romanos 8 significa prever a fé? Difícil, hein? Bem difícil. Mas tudo bem, vamos seguir aí. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, que insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Onde está a eleição aqui? Reservei. Estão vendo aí? Reservei. Aí está a eleição. Ele separou 7.000 pessoas para não se curvarem diante de Baal. E olha só o que ele diz no versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, ele fala, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Olha Romanos 9 sendo aplicado aqui. Como está escrito. Olha que terrível. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Quem fez isso? Deus. Deus deu a eles espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Ele endureceu o coração deles. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Deus endurecendo o coração. Alguns ele reservou segundo a eleição da graça, um remanescente. Os outros ele endureceu. Mas a injustiça da parte de Deus? Megenoito. De que se queixa ele ainda? Quem és tu para discutir isso comigo? A resposta está pronta agora. Agora a resposta está pronta. Se alguém falar, você já sabe a resposta. E a sua resposta é bíblica. Deus é injusto. Megenoito, você fala. Deus é injusto, você fala, megenoito. E se levantar outra questão, de que se queixa ele ainda então? Se é ele quem endurece, você responde, quem és tu para discutir isso com Deus? Está aí, as duas respostas clássicas, bíblicas, que você deve dar às pessoas que questionam essas coisas. Muito bem, vamos ver só mais esse texto de 1 Coríntios 1, 26 a 29, e aí nós encerramos por hoje. Que estamos predestinados a ficar só até aqui, pelo jeito. Né? O horário já está adiantado. 1:26. Olha só que legal esse texto aqui. Dificilmente esse texto aparece nos livros sobre predestinação e eleição. Dificilmente. Mas eu achei legal, então eu coloco porque é raro aparecer. Você pega estudos sobre predestinação e eleição, não aparece esse texto aqui. E eu acho que ele deveria aparecer em todos.
Olha só, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha aqui. Irmãos, são os crentes, é claro. Reparai, pois, na vossa vocação. Vocação, no apóstolo Paulo, é o chamado que foi atendido. Isso é vocação em Romanos e 1 Coríntios. Quando fala dos chamados, são os que foram chamados e atenderam o chamado. Não é só que foi chamado. Foi chamado e atendeu. Então, quando fala reparai na vossa vocação, significa reparem na condição de vocês como pessoas chamadas que atenderam o chamado. Ok? E olha só, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha que interessante. Isso aqui é uma explicação do porquê as igrejas são compostas, na sua maioria, de pessoas simples, de pessoas que não têm grandes diplomas, de pessoas que não têm muito dinheiro. São poucos nas igrejas que são assim. Mesmo quando você vai numa igreja num bairro nobre, são poucos os que são ricos ou que têm grandes diplomas. E o apóstolo Paulo explica aqui que isso tem uma causa teológica. Os crentes, na sua maioria, não são nem grandes doutores, com diplomas de Oxford, de Cambridge ou coisa assim, e nem milionários, com raras exceções. Deve ter alguns milionários aqui, não sei, mas poucos, são poucos. E diplomas altíssimos, de alto nível, talvez poucos tenham também. E aí continua. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Isso aqui é uma linguagem irônica, né? O que é uma pessoa? O que é as coisas loucas do mundo? As pessoas que não têm muito conhecimento. As pessoas que têm pouco conhecimento. Desprezadas porque não têm uma grande formação. Não são grandes filósofos, doutores, nada disso. Ele prossegue. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo, fracas em todo sentido, especialmente econômico mesmo, intelectual e econômico, para envergonhar as fortes. Olha aí você vê um grande PhD acreditando que o homem veio do peixe. Lá em Atibaia, minha filha na escola teve que assistir vários vídeos provando que o homem veio do peixe. E uma das provas vivas era um fóssil vivo. Era a mulher que tinha um furinho aqui. A mulher tinha um furinho aqui e eles falam que aquilo era uma guelra, né? Uma guelra. Era o resquício de uma guelra. Ou seja, aquela mulher era bisneta de de um lambari, né? A bisneta de um lambari, a tataraneta de um lambari. E os doutores ali explicando, né? Doutor fulano de tal, PhD em tal lugar, e ele explicando, não, porque os peixes saíram da água e tal, e começaram... É uma coisa tão absurda, meu Deus, que estupidez é essa? O que o peixe vai fazer fora da água? Na água ele tem velocidade, na água ele tem comida, o sistema respiratório dele é adaptado para a água. Ele tem tudo para viver bem lá. O que ele vai fazer lá fora? Aí ele sai da água e sobrevive. E dá tempo de desenvolver todo um sistema respiratório. E pernas também. Ou seja, ele sobrevive anos e anos ali, sem predadores, se arrastando pela pedra sem respirar. E ele está evoluindo. Meu Deus, essa é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Não tem coisa mais estúpida do que isso na Terra. Não tem, é impossível algo pior do que isso. E aí eu falei para minha filha, expliquei, falei, filha, olha, não dá. Se o peixe ficar minutos, com um sistema em desenvolvimento, mesmo que seja em desenvolvimento, minutos, com uma perninha em desenvolvimento, ele é a presa mais fácil que existe para todo predador. Não tem como. Se ele sair da água um pouquinho, por alguns minutos, ele não sobrevive. E se ele sobreviver, os predadores fazem o serviço. É impossível, isso é a coisa mais idiota da Terra, isso aqui. Seu professor é maluco. Não, ele é formado.
Maluco. Aí você ouve isso, eu disse para ela falar isso para o professor, ela falou, e ela disse também que o professor explicou como o pescoço da girafa cresceu. Eu sei como ele cresceu, Deus fez a girafa com um pescoço grande. Mas não, é que tinha pouco alimento e ela ia esticando para pegar as folhas lá de cima. Eu falei, minha filha, quanto tempo demorou para esse pescoço? Quanto tempo ela aguentou com fome? Até esse pescoço crescer? Filha, não dá. Se ela ficasse, esse pescoço tinha que crescer no máximo em 3 dias. Do contrário, não ia sobreviver. E pior, vamos supor que o pescoço dela crescesse em 3 dias. Quem garante que o filhote dela ia nascer com o pescoço comprido? Se eu for na academia puxar ferro, ficar musculoso, meu filho vai nascer assim também? Musculoso? Passa para o meu filho isso? Absurdo, idiotice. Mas aí você pergunta para uma pessoa que nunca foi na escola e que é crente, você pergunta, como surgiu o homem? E essa pessoa sabe. Ela não foi em Oxford, nem em Cambridge. E ela explica como o homem veio à existência. E como a girafa veio à existência. Ela explica tudo. E ela diz a verdade. E aquele sábio diz loucuras. E esse texto aqui mostra que Deus faz isso propositalmente. Ele quer que os simples humilhem os sábios. Os simples terão a verdade, os sábios serão tolos. Porque acreditar nessas coisas é ser um imenso imbecil. Não tem outra palavra para essa gente. É uma imensa imbecilidade. Agora, note o que o texto fala. Fala assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, nós temos aqui um ensino sobre a eleição de Deus, e mostra que a eleição de Deus serve inclusive para humilhar a sabedoria deste mundo. A eleição de Deus não serve só para gerar debate entre arminiano e calvinista. A eleição de Deus não serve só para realizar grandes sínodos aí na história pregressa aí da igreja, não. O texto aqui mostra que Deus escolhe pessoas. Ele olha e fala, eu vou escolher aquele lá que é simples. Eu vou escolher aquele lá que é humilde. Eu vou escolher pessoas, dentre toda a humanidade, eu vou escolher poucos ricos e poucos letrados. E vou escolher muitos humildes e muitos pobres para envergonhar a grandeza ilusória deste mundo. Mas quem escolhe? Deus. Deus escolhe. Ele faz isso com esse objetivo de pisar, de desprezar os grandes deste mundo. Para que a glória seja só de quem? Para que a glória seja somente dele.